28 anos, saí de um emprego massa com um grande player do digital. Como me realocar? Voltei para minha cidade pequena, pouca grana, tô noivo, ansiedade é foda. Valeu por responder desde já. Então o cara ele deu um 360 na vida dele, um downgrade. Fala Orlando, parabéns. A minha pergunta é a mesma do que eu já ditei ali. Tenho 28 anos, saí de um emprego massa com um grande player do digital. Como me realocar? Voltei para minha cidade pequena, pouca grana, tô noivo, ansiedade é foda. Valeu por responder desde já. Então o cara ele deu um 360 na vida dele, um downgrade. Mas ele vai continuar trabalhando nessa área, é isso? Deixa eu ver. Não sei, mas eu acho que provavelmente sim, né? Você vai continuar, Cauê? Fala aí pra gente. Pelo que eu entendi, ele saiu do emprego, mas ele pretende trabalhar na área ainda, né? Eu acho que é isso. Esse emprego que ele tava. Mas eu acho que a preocupação maior dele aqui é porque ele tá com medo de não conseguir voltar. Porque, querendo ou não, a gente vai ficando mais velho. Ele tá com 28, eu tô com 26. E aí, cada mais velho, a gente vai aumentando o nosso... Não é estilo de vida. O padrão? É o padrão de vida. A gente vai aumentando o padrão de vida e aí, quando volta... Acho que buga mesmo, cara, assim. Porque, por exemplo, eu passei por uma dessas esses tempos aí. Que uma das empresas que eu tinha não deu certo, né? E aí, toda uma mudança aconteceu. Mas, como eu tenho outras empresas, eu não me abati ali, porque caiu um pouco, mas não derrubou. Na verdade, tudo, né? foi até ajudar um pouco a parar de dar prejuízo. Bom, cara, às vezes ele vai ter que mudar um pouco de ramo no primeiro momento, para não ficar totalmente parado, enquanto eu acredito muito naquela parada, né, inicialmente, né, enquanto à noite o pessoal tá, sei lá, no Netflix, o cara tá numa outra atividade, mas não é a vida inteira. E ele precisa fazer um network, né, aumentar a rede de contato dele para conseguir essa recolocação dentro do digital. Aqui, ó, ele completou aqui. Recomeçar com 28. Isso que é complexo na minha cabeça. É porque ele tem uma linguagem, né? A linguagem molda o nosso imaginário. Na verdade, ele não está recomeçando nada. Não existe recomeço nenhum. Existe, Cauê, um novo capítulo na tua história, que já tem 28 capítulos. Esse capítulo, o 28º capítulo, ele é um capítulo que pode ter uma narrativa ou um contexto que é um pouco diferente dos anteriores. Mas você não está zerando. Você não está voltando para a página 0. Você só está fazendo um ajuste da tua narrativa. Se é isso que está incomodando ele, eu percebo que isso incomoda muitos caras, linguagem. Eles pegam umas crenças, umas palavras e colocam na cabeça deles e ficam angustiados porque eles contaram uma história na cabeça deles. E muitas vezes quando a gente fala, peraí, mas por que você está usando esse termo, essa palavra? Isso aí que você está usando não faz sentido. E às vezes o cara dá uma aliviada e olha a coisa com mais clareza, porque muito do que a gente manifesta está na linguagem, tá? Outra coisa que os caras costumam falar, porque eles encontram nos lugares, acho que você tinha falado, eu tenho transtorno tal, eu sou dependente emocional. Não, cara, você não é. Você não é. Quem falou que você é? A minha ex era narcisista. Não, cara, se ela não tem o diagnóstico, ela não é. Pare de ficar usando esses termos que vocês aprendem. O que o Cauê tá fazendo, ele não tá começando do zero, porque isso não existe. Ele já tem 28 anos, ele não tá voltando pro útero da mãe dele. Ele tá apenas fazendo um ajuste de rota necessário dentro da história dele, como todos nós fazemos. Como a nossa história ela vai tomando outros rumos, porque a história não é uma coisa perfeitinha linear. Os caras falam, poxa, mas a sensação de que, nossa, não, você não tá começando do zero. Você está apenas dando um novo tom na tua narrativa e que pode ser até por 2, 3 capítulos só e depois volta a ser aquilo que era antes muito melhorado. Essa narrativa, os caras têm que tomar muito cuidado. Rapaziada, vou pedir de coração. Toma cuidado com as histórias que vocês ficam contando para vocês mesmos. As palavras que vocês usam para vocês mesmos. Porque isso tem um poder de moldar o imaginário e de te colocar para baixo, de ver as coisas de uma forma tão horrenda que na verdade não é. Esse é o ponto. É o que a gente tava falando antes também, né? Isso não tá começando agora. Não. Viveu
serviu de experiência Exatamente. e aprendizado. Lógico, a partir de agora. A gente, cara, se você tem um livro, e aqui, eu não vou, se eu pegar o meu livro aqui e começar a arrancar as 20 primeiras páginas, porque o livro vai ficar sem sentido. A história do Cauê só tem sentido porque tem 28 capítulos escritos. E que dá base de sustentação para a continuidade da história. Não existe de arrancar todas as páginas e começar a escrever do zero. Só se ele morrer e nascer de novo. Não, isso não existe. Com o conhecimento que ele tem, ele já tá muito na frente de quem realmente estaria começando do zero. Sem dúvida, Sem dúvida. Eles contam histórias horripilantes na cabeça deles e eles se afundam dentro das próprias histórias. Quando, na verdade, quando você puxa para um plano mais real da coisa, a tendência é que ele se alivie um pouco mais, que fala, não era o demônio que eu estava pensando que era. Não tem 5 metros, tem 30 centímetros. Eu passei por isso aí que ele tá passando recentemente. Porque assim, eu comecei a editar vídeo, eu tinha 13 anos. Eu comecei a trabalhar com Instagram, essas coisas, eu tinha 17, 18 anos. Hoje eu tô com 26. Então, basicamente, a minha vida inteira, o que eu soube fazer foi uma coisa. Sim. E eu sou, com a minha humildade, eu sou muito bom no que eu faço. Uhum. E aí, simplesmente, eu não gosto mais, Orlando, saca? Não é um negócio que eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Não, hoje eu quero fazer outra coisa. Eu quero trabalhar com o mercado financeiro. Esse é meu objetivo pessoal. Entendeu? Só que aí eu senti, mas aí eu tenho mais de 10 anos aqui fazendo a mesma parada, eu sou muito bom no que eu faço. Como é que eu vou fazer esse negócio de mercado? Não entendo nada, bicho. Tem que estudar eternamente. Como é que você chegou nessa ideia de fazer isso, sendo que você não tinha contato com isso? Não, assim, não de maneira profissional, né? Ah, tá. Porque, assim, a minha geração, eu creio que tá vindo uma boa parte dela com uma consciência financeira muito boa. Assim, tem uma parte que ainda não vai entender, a parte que vai demorar a entender, e tem uma parte que já entendeu. Que você tem que guardar um dinheiro ali, não pode gastar mais do que você ganha. Sim. Então tinha esse contato, hoje eu sei muito mais, né? Mas assim, não no nível que um cara que tem, por exemplo, uma regulamentação da Anbima, por exemplo, para operar alguma coisa, para dar Não tenho esse conhecimento. Poderia vir a estudar, fazer a prova e tudo, só que eu não tenho. Então batia esse sentimento de medo ali. Como é que eu vou... Morou. Como é que eu vou mudar tudo a minha vida do nada? Entendeu? Mas aí eu obviamente minhas empresas não iam parar, nada, até porque não é muita coisa que depende só de mim. Então já é mais fácil, né? E aí eu decidi e falei, vou fazer isso. E aí eu fui, peguei um pedaço do nosso patrimônio ali do meio do Vitor e falei, vamos fazer isso aqui, e é isso aí. E mesmo com medo, fui lá, tive a coragem de fazer, tô há 6 meses fazendo, e com 65% de aumento do capital. Então, foi um bagulho que eu decidi arriscar, que eu tava com medo de fazer, era medo mesmo. Porque assim, poderia perder, pensa, do nada, acorda assim, você tem que falar pro seu sócio. Então é o seguinte, perdi metade do nosso patrimônio aí. O cara ia ficar grilado, né? Demais. Então, mas sei lá, eu fui e é um novo capítulo, que você falou, é um novo capítulo que eu tô construindo a partir de agora. E eu também quero construir novos capítulos, porque, cara, eu fico assim pensando, sabe? Eu vejo outros players e tal. E essa semana, cara, é muito legal, porque atualmente eu trabalho com bastante gente comigo que tem trabalhado, né? Felizmente veio muita gente boa trabalhar comigo. E tem um camarada, que é o Eduardo, mandar um abraço do Eduardo da BL7, que ele faz um serviço de contabilidade e consultoria financeira para mim, né? E só que ele tem uma vasta experiência com o mercado publicitário, trabalhando com empresários e tudo, né? E ele agora está começando a dar consultoria para empresários. Ele falou, Orlando, eu quero fazer um projeto piloto com você e conversar com você uma vez por semana para ver a tua identidade de empresário, né? Por quê? O que acontece? Se não, Deds, eu fico tão preso no operacional, porque eu sou muito executor, na caixinha, aquela coisa toda, que eu não consigo enxergar daqui 2, 3 anos. E ele está me ajudando nisso, cara. E vários insights já vieram. Onde que eu quero estar daqui 2, 3 anos? Com qual público que eu desejo alcançar também daqui 2, 3 anos? E o que eu preciso fazer agora?
Então fica uma sugestão para todo mundo que está assistindo, para o Cauê, para nós aqui. Ele falou, cara, vamos fazer, quantos checkpoints você vai fazer durante um ano? 2, 3, o que é um checkpoint? Você pega, no caso, o meu negócio, olho para cima, tá? Para onde que nós vamos direcionar esse barco? É para lá? E em quanto tempo nós vamos chegar lá? 2 anos? E o que eu tenho que começar a plantar agora? E eu já comecei a ver. Então, o que eu preciso fazer para daqui 2 anos estar falando com determinado tipo de público, tá tendo determinado tipo de resultado, e por aí vai. E eu começo a construir isso agora. Só que o que eu construí até então, ele é mantido. Uhum. E essa transição, ela começa a ser feita em paralelo. Porque a gente sempre trabalha em paralelo. Você não zera completamente uma coisa e inicia outra, geralmente. Você trabalha 2 coisas em paralelo, que é o que, de certa forma, eu estou fazendo. Então eu vou continuar crescendo e dando esse direcionamento aos poucos. Eu já sei mais ou menos o que eu preciso fazer, o que eu preciso estudar, com quem que eu preciso estar para chegar em determinado patamar. Porque senão, cara, qual que é a conclusão? E você parece que já entendeu isso. Você se torna, velho, um escravo do teu negócio. Sim. E aí, eu fazendo 44 anos em junho, de repente, super estressado, me vejo tendo um infarto por causa do negócio. Sim. Mas qual que foi o sentido de fazer todo esse corre aqui? Obrigado. Se eu vou lá na frente me tornar um baita de um escravo disso daqui. Eu construindo uma máquina, tipo Exterminador do Futuro. Você está construindo uma máquina contra você. Sim. Não, a máquina, como o carro, tem que estar a teu favor. E esses ajustes de rota, esses checkpoints, eles precisam ser feitos, obrigado, para quem deseja trabalhar como o próprio patrão, deseja trabalhar em estrutura empresarial. E hoje isso aí, Orlando, eu acho que basicamente todo mundo vai ter que ter. Porque agora já tem um novo termo aí, a pejotização. Aham. Então vai ser todo mundo PJ. Então, querendo ou não, todos vamos ter que agir como negócios. E aí, por isso que eu falei no começo que as pessoas têm que cada um é meio que um CNPJ ali também, Aham. né? Que eu falei no começo. É mais ou menos por aí, porque literalmente é isso. Você tem que trabalhar como um CNPJ porque você vai ser um CNPJ. E para uma empresa dispensar um CNPJ é muito mais fácil Perfeito. do que tirar um CLT, por exemplo. E o que você vai fazer? Então você tem que estar com um networking alinhado para conseguir voltar. E esse negócio que você falou de 2 anos na frente, você viu, desde que a gente começou o Formen, eu já pensava lá na frente, porque, cara, como marketing, quando eu chego para conversar com alguém e o cara, a maioria das vezes, chega na empresa dele, ele tá no operacional preso, ele não dá conta de saber onde ele tá, para onde ele vai, da onde ele veio, ele tá totalmente perdido, porque se ele não fizer ali, o negócio dele trava e ele quebra. Sim. Entendeu? E aí quando eu chego lá no cara e ele já sabe onde ele quer chegar, aí eu consigo traçar metas de marketing que, beleza, daqui 2 anos eu quero ter ganhado tantos reais, eu quero esse pessoal que compra de mim, essa persona e tudo. Aí sim fica muito mais fácil eu chegar e aplicar meu trabalho. Porque eu não tenho que parar e conversar com ele e ver, tá, mas e aí? O seu negócio, ele vai até aonde? Ele vai até o infinito? Não, não vai até o infinito. Você quer ser o maior representante regional, nacional? O que você quer fazer? Para quem você quer vender? Então, o cara, na maioria das vezes, ele não tem nem isso. O negócio tem 3 destinos, né? Ou ele quebra, ou ele é passado por herança, ou ele é vendido. Isso não vai durar para sempre. Isso. Sacou? E agora, como influenciador, por exemplo, o influenciador tem essa questão, né? Esse fardo. Se você é a cara do negócio, eu não posso pegar amanhã o meu perfil e passar para um outro cara e falar, ó, a partir de amanhã é ele que tá aqui no Orlando G. Costa. Não tem que ser eu, velho. Uhum. Tem que ser eu. Mas como que eu vou fazer isso? Eu entendo isso. Mas como que eu vou fazer para lá na frente eu estar num outro patamar, mantendo o que eu tenho hoje, rodando de uma outra forma, meio que num automático, e explorando negócios maiores. Esse hoje é o nosso grande desafio. Tem uma outra coisa que é da minha personalidade. Eu não me importo de dividir o bolo. Porque tem cara que é muito centralizador. Tem.
né? Não, eu vou, esse cara precisa não que eu faço. Cara, eu não sou desse, até porque eu tenho outras atividades profissionais que se eu fosse tentar abraçar tudo, esse infarto já teria vindo. Uhum. Aí, cara, eu não me importo de dividir o bolo desde que o cara esteja contribuindo para o aumento do bolo, sacou? Sim. Porque eu quero que, além de ter o faturamento, você tem que ter para mim é um pouco difícil isso, mas você tem que ter um pouco de paz. Para mim é difícil porque a minha personalidade é muito conscienciosa. Então, por exemplo, Ded, se eu tô num lazer, às vezes eu me culpo um pouco. Eu deveria estar lendo alguma coisa, eu deveria estar fazendo curso, eu deveria estar fazendo isso, eu deveria estar gravando vídeo, eu deveria estar pensando em alguma coisa. Não, cara, mas senão E pessoas perto de mim já perceberam isso. Mas isso eu tento controlar, porque a personalidade, cara, tem uma estrutura também que é genética. Para concurso público, por exemplo, eu tive que ser obcecado. Então, de repente, quando eu entro no negócio, eu fico obcecado. Uhum. Aí, isso é o extremo da conscienciosidade, ficar obcecado com alguma coisa e e de repente, no meio do caminho, você se atropela. Né? Ou seja, você desprendeu tanta energia que quando você abre o olho, você fala, nossa, eu deixei passar um monte de coisa aqui, talvez na minha vida pessoal, enfim, mas em função da minha obsessão por isso daqui. Cara, são personalidades de pessoas que alavancam? São. Elas vão alcançar. Mas o que essas pessoas precisam ter de cuidado quais são os efeitos colaterais dessa obsessão. No outro extremo, você tem pessoas que não realizam nada. Que são os dionisíacos que a gente falou, né? Eles querem o prazer. Eles querem, não, deixa que não, vamos viajar. Agora eu vou viajar, depois eu vejo isso, vou pra praia. Uhum. Isso pra mim, se eu falar isso, cara, eu tô drogado. Eu não consigo fazer isso. Aí eu não consigo fazer isso, velho. É um negócio que, tipo assim, a maioria que vira empresário, é porque a galera do concurso tem muito mesmo foco, né? Porque estudar pra concurso, eu já tenho uns amigos que ficaram assim, Deus Você fica xarope. Eu fiquei xarope, velho. Eu fiquei xarope. E, cara, você ter esse tempo, precisa, saca? Precisa. Você dá um reset, né, meu? Porque assim, eu gastei muito tempo, onde eu apanhava muito, foi quando eu comecei a empreender. Por quê? Porque eu saía muito. No balada, essas coisas? Curtindo juventude, tinha 20 anos, Nossa, ganhava razoavelmente bem, então tava ali todo dia, no mói, né? Boêmio, como sempre, estava aproveitando. Mas aí depois que eu comecei, porque querendo ou não, já ficando mais velho, vai ganhando mais maturidade, uns vai mais cedo, outros vêm depois, mas aí eu comecei a diminuir, aí consegui tracionar melhor esse negócio. Mas agora eu preciso tirar um tempo pra descansar. Uhum. Porque senão eu fico só naquilo ali. Então é aquele negócio que a gente falou dos extremos, da intensidade. Não sei, assim, quando tudo que é demais, uma hora fica tóxico. Tem que conseguir manter esse equilíbrio. O episódio tá legal porque a gente tá diversificando bastante os assuntos, né? Quem vai ver isso aqui depois da gravação vai estar com o ouro na mão, hein, cara? Demais. Com certeza. Ó, que o Cal, ele mandou outra pergunta aqui.